Vamos agora direto a Belém, onde está o repórter Danilo Magela, que traz as informações desta quarta-feira, direto da COP30. Oi, Danilo, boa tarde para você. Conta tudo pra gente, por favor. Oi, Kelly, tudo bem? Boa tarde para você também, boa tarde para todo mundo que nos acompanha aqui na Record News. Por aqui, mais um dia de Conferência do Clima, mais um dia de muita negociação na mesa, de muitos debates aqui entre os principais chefes de Estado para conseguir aprovar aí um dos principais projetos que o governo brasileiro está encabeçando desde o início da Conferência do Clima, desde quando o presidente Lula abriu a plenária inicial aqui na nossa capital paraense, falando principalmente sobre um mapa do clima para que as nações possam começar a colocar em prática a sua transição energética, claro, levando em consideração todas as especificidades de cada país, mas que pelo menos esse projeto comece a ser colocado em prática a partir daqui do que for decidido aqui na Conferência do Clima de Belém. O grande problema, viu, Kelly, para todo mundo que está nos acompanhando, é que na medida em que a conferência vai chegando ao seu final, alguns temas, algumas discussões, alguns assuntos já estão dentro da agenda formal da Conferência do Clima, que nada mais é do que o documento em que as nações signatárias das organizações das Nações Unidas, 197 países, mais a União Europeia, eles entram nesse consenso para colocar esses assuntos dentro dessa agenda formal e a partir daí assinar os acordos e os tratados que será estabelecido aqui na Conferência de Belém. O problema maior é que essa pauta aí encabeçada pelo Brasil não entrou nessa agenda, pelo menos nesses últimos dias, E muito por causa disso justifica aí a presença do presidente Lula mais uma vez aqui na nossa capital paraense, E chegou por volta de 10h20 da manhã aqui na base aérea de Belém, veio diretamente aqui para a Blue Zone, não teve acesso aqui a esse setor mais comum aqui das pessoas que estão credenciadas, a participar aqui da Conferência do Clima, foi para um setor mais reservado, ali aos chefes de Estado. Quem passou por aqui foi a primeira-dama, a Janja, que entrou diretamente aqui no pavilhão do governo brasileiro, Chegou a discursar, inclusive, hoje, uma das pautas é justamente sobre a igualdade de gênero dentro do contexto das mudanças climáticas e ela rapidinho conversou ali com alguns ministros, com algumas pessoas que estavam participando aqui desse momento aqui no Pavilhão Brasil e o presidente Lula já está, inclusive, em portas fechadas, numa sala bem reservada, conversando com os principais negociadores dos demais países, para colocar essa agenda brasileira em pauta. Qual é o principal entrave, viu, Kelly, para que todo mundo possa entender nesse momento o que está acontecendo aqui dentro da Conferência do Clima? A questão é que cerca de pouco mais de 80 países já aderiram a esse projeto do governo brasileiro, desse mapa do caminho, que consiste nada mais do que mostrar para cada nação como é que esse país faça passo a passo um manual de como ele consegue fazer essa transição energética de forma gradual e equitativa, para que daqui a alguns anos a gente possa depender cada vez menos dos combustíveis fósseis. Então, como eu havia falado anteriormente, cerca de 80 países aderiram a essa proposta, principalmente países do bloco europeu, com quem o governo brasileiro está conversando bastante para ter essa aceitação considerável. O grande entrave são os países do Oriente Médio, países como Arábia Saudita, Emirados Árabes, países que tradicionalmente costumam depender bastante dos combustíveis fósseis, em especial aí suas reservas petrolíferas. Esses países têm uma certa resistência e por isso o governo brasileiro encara uma certa barreira para conseguir uma aceitação maior, para no mínimo conseguir colocar essa agenda do governo brasileiro dentro da agenda formal da COP30. Então, o presidente nesse momento mesmo, está dentro de uma sala reservada, conversando com esses negociadores, falando da importância desse projeto encabeçado aí pelo governo brasileiro, quanto é importante fazer com que mesmo os países mais dependentes dos combustíveis fósseis, que têm uma certa dificuldade de fazer essa transição energética para as fontes mais renováveis, fonte eólica, fonte solar, as hidrelétricas, a gente sabe que cada país tem sua especificidade. Então, o presidente Lula está nesse momento negociando com essas pessoas para que, de fato, essa barreira seja ultrapassada
retomada e a partir daí o Brasil convença aí mais países a colocar também essa agenda, essa pauta aí dentro da agenda formal da Conferência do Clima, que seria uma grande vitória para o governo brasileiro, até porque desde o início aqui da Conferência do Clima aqui em Belém, a própria ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, vinha falando bastante sobre esse mapa do caminho que o governo brasileiro está apresentando para que, de fato, o mundo aceite e passe a executar esse plano de ação que tem como principal objetivo, principal meta, a transição energética. Em contrapartida a isso, a gente vê muita movimentação ainda aqui na Zona Azul da COP30, né? Muitos países, vou passar uma impressão para vocês, né? Aqui no pavilhão da China, que fica mais ali ao fundo, é uma impressão desde quando a gente chegou aqui no primeiro dia. É um dos pavilhões mais procurados, tá? Os pavilhões mais procurados para participarem das plenárias que está acontecendo aqui nesse local. Então a gente segue acompanhando por aqui toda essa movimentação, viu, Kelly? Qualquer novidade sobre essas negociações e, acima de tudo, sobre a movimentação aqui na Zona Azul, a gente volta a acionar aqui na programação. Volto com você. Tá combinadíssimo, né? O mundo em Belém, a gente acompanhando tudo em tempo real. Bom trabalho para você. Qualquer novidade é só chamar. Obrigada.